Olá, amigos das artes. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio Petroni, sou artista plástico há mais de 30 anos, professor há mais de 20 anos e um apaixonado por arte geral. E professor de música também, sempre envolvido com música e pintura. Bom, nesse vídeo eu quero falar dos 10 principais pintores impressionistas franceses e indispensáveis para a nossa formação e apreciação, né? É uma alegria curtir esse período do impressionismo, né? Porque é um período tão colorido, tão inebriante, tão agradável aos olhos, né? Praticamente uma festa para a nossa apreciação, né? Então eu vou começar a falar dos 10 principais artistas. Se você está gostando desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like no final dele, você me incentiva diretamente a continuar gravando e a informando sobre as artes, ok? Então eu vou falar agora desses 10 pintores impressionistas que são essenciais para o nosso conhecimento, ok? O primeiro, o mais velho de todos, e talvez o precursor, que foi Eugène Boudin. Eugène Boudin nasceu em 1824 e morreu em 1898. Ele vivia no norte da Normandia, a noroeste de Paris, e foi um dos principais incentivadores de Monet quando Monet era uma criança, porque Monet foi morar na Normandia e saía a campo com Eugène Boudin para vê-lo pintar. E Monet, engraçado, curioso, ele já tinha as suas caricaturas nas lojinhas da Normandia, ali, que vendiam desenhos de Monet. Ficaram amigos e Monet ficou encantadíssimo com a pintura, com o estilo de pintura en plein air, que quer dizer a campo, de Eugène Boudin. Ok? Então, Eugène Boudin vale ser pesquisado e apreciado. Segundo pintor impressionista, Camille Pissarro. Camille Pissarro, um dos grandes pintores impressionistas, nascido em 1830 e falecido em 1903. Camille Pissarro fez um trabalho profundo, técnico, teve até um período na história de Camille Pissarro que ele foi um pouco para o pontilhismo, né, de Georges Seurat e Paul Signac. Retornou a fazer os trabalhos mais impressionistas mesmo, porque não foi bem aceito pelo seu público na época, mas foi um pintor de grande luminosidade, com muitos quadros expostos no Museu d'Orsay, em Paris, que vale ser pesquisado também. Um dos pais do impressionismo. E Camille Pissarro não só influenciou, como se manteve fiel, um pilar de sustentação do movimento impressionista do início até o fim. Vocês podem assistir no meu canal também um episódio da vida de Camille Pissarro bem completo, ok? Terceiro pintor impressionista, eu estou falando em ordem cronológica, Edouard Manet. Edouard Manet vem de uma família aristocrática, ele nasceu em 1832 e morreu em 1883. Então Manet, ele traz no seu traçado muito dos aspectos acadêmicos e até mesmo de um realismo interessante, herdado dos realistas, dos pintores realistas, como por exemplo Gustave Courbet, né? Então, Manet, ele traz uma estrutura simplificada em seu desenho, né? E começa já uma expressão bastante impressionista em seu trabalho também, vale ser pesquisado. O quarto pintor impressionista, vamos falar de Alfred Sisley. Sisley também rico em cores, em contrastes, em atmosferas, cheio de trabalhos de Sisley também no Museu d'Orsay. Se vocês forem a Paris, passem no Museu d'Orsay para apreciar a variedade de trabalhos de Sisley que está exposto naquele museu. Então, Sisley nasceu em 1839 e morreu em 1899. Tem um trabalho fecundo, muito incrível também, de alta qualidade do impressionismo. Depois temos Edvard Degas, que nasceu em 1834 e morreu em 1917.
Degas teve uma produção muito voltada para o desenho, né? Quem não conhece as bailarinas de Degas, né? Os nus de Degas e de Renoir, né? Então, Renoir também um pintor impressionista, que está nessa lista também, mas Degas desenvolveu um tipo de impressionismo que às vezes observamos e parece que estamos vendo um desenho em pastel. Se utilizou também do pastel, né? Mas é curioso como as técnicas de Degas são de amplitude para o efeito visual da época, né? Vale ser pesquisado também. Claude Monet, nascido em 1840 e falecido em 1926. Claude Monet foi um dos grandes nomes do impressionismo, com uma vida muito rica. Também tem um episódio no meu canal lá sobre a vida de Monet, que vocês podem acompanhar, bastante completo. E foi um dos grandes pintores, praticamente o pintor que deu o nome ao movimento impressionista, né? Olha, nós não devemos dizer que só um pintor deu essa condição ao impressionismo, porque eles eram um grupo, né, que saíam juntos a campo para pintar ao ar livre, devido a essa possibilidade dos materiais e tudo mais. Na verdade, quem começou a pintar ao ar livre foram os pintores da École de Barbizon, que um movimento de pintura que saiu a campo para pintar en plein air, que vigorou de aproximadamente 1830 até 1870. Os pintores da École de Barbizon são Jean-Baptiste Camille Corot, Charles-François d'Aubigny, Théodore Rousseau e Jean-François Millet. Esses 4 pintores foram grandes pintores de pintura ao ar livre e eles iam para o lugarejo de Barbizon e pintavam por ali a natureza e tudo isso. Então foram os precursores, mas ainda com uma composição bastante acadêmica. O que os impressionistas fizeram foi descompor esse academicismo. E também por influência das gravuras japonesas que chegavam nos portos da época, vindos do Oriente, devido também à melhoria da circunnavegação através do vapor. Então os navios conseguiam chegar mais rápido, uma profusão de arte do Oriente chegou na Europa. E isso mexeu muito com a percepção e o gosto artístico da época, né? Então as inovações vieram muito do Oriente nessa época. Van Gogh foi profundamente impactado por essas gravuras japonesas. E outra das características que influenciaram o impressionismo também foi a fotografia. A fotografia passou a captar uma realidade com quase perfeição, né? Então os impressionistas não tinham mais vontade de fazer uma pintura tão perfeita como, por exemplo, foi a pintura do período neoclássico, né? Um pouco antes do impressionismo. Então eles procuraram mais cores, mais impacto, pinceladas rápidas. E começou nessa época também o fenômeno das galerias, da comercialização das obras. Então, a pequena e média burguesia passou a consumir trabalhos. Então, os impressionistas faziam telas pequenas com o intuito também de venderem os seus trabalhos para a população, coisa que não havia num passado recente, né? Ok? Então, Monet, esse outro grande pintor, sem palavras, né? Então todos acho que conhecem um pouco da obra de Monet, mas vale pesquisar mais. Trabalhos magníficos, né? Outro grande nome do impressionismo, Pierre-Auguste Renoir. Então, quem não conhece as banhistas de Renoir, né, os trabalhos de Renoir. Renoir nasceu em 1841 e faleceu em 1919. Então, nasceu muito próximo de Monet, conviveram muito. Monet foi ajudado pela família de Renoir, inclusive, e eles moravam em localidades próximas a Paris, onde saíam a campo para pintar nas margens do rio Sena e captar toda aquela beleza de luminosidade, tudo aquilo. Então, indispensável a obra de Pierre-Auguste Renoir. Ok? Outro pintor
extremamente importante, Frédéric Bazille. Bazille é um pintor que não é tão conhecido dos grandes nomes do impressionismo. Ele nasceu também em 1841 e faleceu em 1870. Então, Bazille foi morto em combate na Guerra Franco-Prussiana e causou grande comoção em seus amigos, né? Deve ser também verificado. Um dos meus pintores preferidos do impressionismo também, Gustave Caillebotte, um outro grande nome e muitas vezes desprezado, né, dos principais, que deve ser pesquisado também, com uma obra muito significativa, muito contundente e diferente, né? Caillebotte tem trabalhos um tanto quanto diferentes, inclusive trabalhos de interiores, né? Depois vou falar num outro episódio sobre as mulheres impressionistas também e a diferença da temática das mulheres e dos homens e por quê. Acompanhem, ok? Então, Gustave Caillebotte, nascido em 1848 e falecido em 1894, outro grande nome do impressionismo, tá? E por último, não poderia deixar de mencioná-lo, Henri de Toulouse-Lautrec. Bom, Toulouse-Lautrec, ele vinha de uma família também aristocrática, envolvidos com a parte financeira, uma família de banqueiros, né? E Lautrec nasceu em 1864, morreu em 1901. Ele tinha um defeito na perna, era um homem baixinho, usava óculos, ele frequentava sempre os bordéis da época, né, as casas noturnas de Paris, e desenhava, né, as mulheres e gostava desse tipo de ambiente, que era uma coisa da época, né, era um ambiente artístico da época. Né, todos os artistas, eu acho que frequentavam à noite os cabarés de Paris, né, as casas noturnas de Paris. Toulouse-Lautrec deixou um trabalho extremamente rico e ele foi praticamente o precursor dos cartazes, né? Um cartaz, ele deve chamar a atenção. Então, Toulouse-Lautrec tem um contorno de linhas e uma contundência de objetividade em seu trabalho notórios para a época, né? Ele nasceu um pouco depois, como vocês podem perceber, ele nasceu em 1864, enquanto os principais impressionistas nasceram desde 1824 até 1840, é a média, né, de nascimento deles. Então, Toulouse-Lautrec já pegou um período mais avançado, né, um pouco mais facilitado em relação à comercialização e aceitação da pintura impressionista, porque a pintura impressionista foi a princípio recusada, ok? Eles fizeram sucesso depois. Então, normalmente, a grande população recusa as inovações artísticas, é natural e até compreensível, né? Pois devemos lembrar que o Salão de Paris ofertava para o público as grandes obras acadêmicas e neoclássicas, extremamente bem compostas, bem feitas. Um dos períodos mais magnânimos da história da arte é o período neoclássico. Nós não podemos deixar de pensar nisso. Então, quem estava acostumado a ver aquilo, de repente vê umas pinturas pequenininhas, feitas rapidamente, sem composição, sem harmonia estética, sem equilíbrio, e sim com uma exploração de cor extremamente gritante, claro que naturalmente poderia haver uma recusa, mas dentre as pessoas, os apreciadores de arte, sempre houveram os que souberam vislumbrar o futuro e já perceberam ali altas qualidades, né? Então, mente aberta, coração aberto, tudo isso, fundamental para a arte, ok? Então, 10 pintores impressionistas importantíssimos. Número 1, Eugène Boudin. Número 2, Camille Pissarro. Número 3, Edouard Manet. Número 4, Edvard Degas. Número 5, Claude Monet. Número 6, Alfred Sisley. Número 7, Pierre-Auguste Renoir. Número 8, Frédéric Bazille. Número 9, Gustave Caillebotte. Número 10, Henri de Toulouse-Lautrec. Ok? Então, obrigado pela presença. Dê um like aí se gostou, inscreva-se no canal e vamos para o próximo. Um grande abraço e até já!